Bom dia a todos. Bom dia, longe de mim, pastor, uns bons degraus abaixo, muito abaixo disso, mas vamos lá, né? Bom, na semana passada, quero fazer uma revisãozinha com vocês, né? Semana passada a gente falou a respeito do temor a Deus, né? Sobre a reverência, tá bom? E aí a gente viu, né, que na maioria das vezes, quando falamos, né, sobre reverência, quando nós falamos a respeito do temor a Deus e a reverência, a gente lembra do culto a Deus, né? A gente lembra do culto público, né? Aquele momento em que todos os cristãos se reúnem para adorar a Deus e aprender mais sobre Deus, né, de forma coletiva aí, né, o nosso culto público. Mas a gente aprendeu que reverência, né, a devoção a Deus, ela é encontrada na palavra de Deus muitas vezes como temor a Deus, né? E vai muito além só do nosso culto público, né? Vai muito além, a reverência e o temor a Deus vai muito além só desse momento que nós estamos reunidos, tá bom? Nós aprendemos também que enquanto na língua portuguesa, né, existem diferenças quando a gente usa a palavra medo e a palavra fobia, né? Deus nos ensina através da sua palavra que há o medo pecaminoso e há o medo santo, ou temor santo, né? Podemos chamar assim. Assim como a gente aprendeu sobre a ira, né? Que existe a ira justa, né? A ira correta, a ira bíblica e santa, e existe a ira pecaminosa, tá bom? E aí eu mostrei para vocês, né? A gente ficou um pouquinho aí, tá funcionando? Tá aqui. A gente ficou um pouquinho aí no grego, né? E aí a gente viu alguns textos e a gente aprendeu que Deus, né, a palavra de Deus, né, inspirada por Deus aí, né, Deus escolheu a mesma palavra, né, para falar do medo, né, aquele medo, né, temor que é espantoso, do temor a Deus, né, que é a palavra fobia aí, né? E a gente tem alguns versículos aí, né? Um exemplo deles é Mateus capítulo 10, versículo 28, quando Jesus fala aos discípulos ali, né? Não temais, e aí a palavra ali é fobia, os que matam o corpo e não podem matar a alma, mas temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. E aí a gente tem outras referências, temos também outras duas palavras, né, usadas aí para temor, reverência, tá bom? E a palavra temor, reverência, que nós encontramos na Bíblia, tanto em Mateus, em Hebreus, Hebreus 12, Hebreus 11, Lucas 2, a gente viu tudo isso. Tanto a palavra fobia, quanto aquelas outras duas palavras que eu mostrei para vocês, elas têm o sentido de temor, pavor, né, medo, muito medo, mas elas também têm o sentido passivo, que é o temor, a reverência, o respeito, um cuidado reverente, tá bom? Então é o sentido passivo da mesma palavra. Foi importante a gente entender que a palavra de Deus, inspirada por Deus, né, nos afirma, nos mostra que devemos e precisamos temer e reverenciar o nosso Deus, tá bom? Então eu disse para vocês, né, e coloquei aí no slide para vocês, que o temor a Deus, ele está ligado à reverência, né? Então na palavra de Deus, o temor a Deus e a reverência não se separam, tá bom? Né, o nosso temor a Deus, ele vai determinar a nossa reverência a Ele, assim como a nossa reverência, ela é demonstrada, ou seja, é a parte visível, a parte prática do quanto nós tememos a Deus, tá bom? Então essa afirmação aí eu deixei com vocês, e aí a gente viu só o primeiro ponto, né, do nosso estudo, que é o temor a Deus, a reverência, não é opcional ou substituível na vida do verdadeiro cristão. E aí a gente viu alguns textos, né? Então, o temor a Deus, ele não é opcional, é o único modo aceitável, o único modo agradável de nós adorarmos a Deus, tá bom? E nós vimos que a falta de temor a Deus
está na raiz aí de todo o pecado, né? Então, nós lemos Romanos capítulo 3 lá, onde Paulo, né, ele faz uma descrição ali do homem sem Deus, e Paulo termina essa descrição mostrando o porquê nós pecamos da maneira que ele mostrou nos versículos anteriores. Ele termina dizendo que não há temor de Deus, ou não há fobia, diante dos olhos dessas pessoas, né? Então, por que a gente não teme a Deus, e quando a gente não faz isso, a gente peca e se expõe a todo tipo de pecado, tá bom? Foi o que Paulo nos mostrou aí. E hoje nós vamos ver o segundo ponto. Outro detalhe que eu queria dizer para vocês sobre a nossa revisão, antes não está aí no slide, é que um comentarista, né, eu mostrei para vocês no Antigo Testamento, ele faz a seguinte afirmação, né, que no Antigo Testamento a essência de uma atitude apropriada diante de Deus é o temor, cuja ausência corresponde a um ateísmo prático, tá bom? E aí eu fui lembrado, né, por alguns de vocês aí, no final da mensagem na semana passada, de Malaquias, né? A Ângela me lembrou de Malaquias, né? E aí eu decidi incluir aqui. Malaquias 1:6 diz assim: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, Deus perguntando, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Quando temos a visão adequada de Deus, né, como Ele é, o Deus da Bíblia, nós entendemos o quão apropriado é ficarmos atemorizados, espantados e até maravilhados na presença de Deus. Então, o temor a Deus, nós terminamos na semana passada dizendo que o temor a Deus, ele é essencial na vida do cristão, né? O temor piedoso, a reverência, né, o verdadeiro temor, ele é fruto de um coração transformado, ele é fruto de arrependimento, ele é o resultado, né, de uma vida dedicada e devotada a Deus. E aí hoje nós vamos estar vendo o temor a Deus deve envolver ou motivar os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Lembra que na semana passada eu fiz 2 perguntinhas e falei para vocês que eu ia responder só depois, né? Quando a Gabi Santos estudou com as crianças, né, lá atrás, a respeito da reverência, e nós chamamos os pais, né, também para falar sobre o mesmo assunto, então, o tema deles lá, né, o ponto deles, é esse que eu coloquei abaixo aí. Como podemos usar nosso corpo para adorar a Deus? Foi assim que a Gabi Santos trabalhou reverência com as nossas crianças, né? Então, nós devemos, ou o temor a Deus deve envolver, deve motivar todos os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Ou seja, como eu posso usar o meu corpo para adorar a Deus? Essas 2 perguntas, né, eu vou responder para vocês agora. Então, por que a liderança do Ministério Infantil, quando foi falar sobre reverência com as crianças, decidiu falar também com os pais? E por que depois disso, né, o pastor Pierre decidiu que o mesmo tema fosse trabalhado ou fosse trazido para toda a igreja? Bom, primeiro porque o temor a Deus e a reverência são um assunto extremamente importante, né, para nós que somos igreja de Cristo, ok? Preciso, né, ser constantemente lembrado, a gente precisa ser constantemente lembrado que o temor reverente, que o temor a Deus, ele é o profundo respeito, ele é o reconhecimento da santidade de Deus, da grandeza, da justiça de Deus, que nos leva a ações, nos leva a honrar, obedecer e adorar a Deus. Aí eu coloquei aí, né, com dedicação, que significa sem distrações ou de desrespeito, né? Deve ser desenvolvido em nós. Então, um dos motivos pelos quais nós decidimos trazer isso para toda a igreja é porque o temor a Deus e o temor santo, ele precisa ser desenvolvido, aperfeiçoado na vida da igreja. E o segundo motivo, né, do porquê a gente entende que a gente precisa
passar isso para a igreja também, não só para as crianças, né? Passar isso para os pais, é porque nós entendemos que quando a gente ensina as crianças a respeito do temor a Deus e a respeito da reverência, a gente vai estar ensinando e dando muitos exemplos de atitudes reverentes. É assim que a criança entende melhor, né? Então, quando a gente vai passar isso para eles, são comportamentos, atitudes reverentes que nós vamos passar para as crianças. E para isso, né, para essa tarefa poder ajudar as nossas crianças, nós precisamos que tanto os pais, como os professores, os discipuladores, a igreja como um todo, esteja envolvida nisso. Né, esteja alinhada, né, com esses comportamentos, com essa necessidade de nós desenvolvermos o temor à reverência entre as crianças e nós adultos. Eu vou dar alguns exemplos hoje, né, como a gente conversou com as crianças, tá bom? Mas eu dei uma filtrada nos exemplos, né, porque surgiram exemplos das crianças também, tá bom? Então, nós vamos tratar isso. Se a nossa reverência, né, é a demonstração prática, é a demonstração, né, aquilo que é visível do quanto nós tememos a Deus, o comportamento bíblico, ou seja, a obediência, ela é a demonstração externo da ação de Cristo na vida da criança. Então, quando a gente está lidando com os nossos filhos, ou os professores, né, ou os discipuladores aqui, estão lidando com as crianças, nós estamos observando o comportamento das crianças. Porque o comportamento das crianças, ou seja, a obediência, vai demonstrar a ação de Cristo na vida delas, ou seja, se elas estão entendendo os princípios bíblicos, né, aquilo que está sendo passado da Bíblia para elas, do que agrada a Deus e daquilo que desagrada a Deus. A gente usa muito essa frase, né? Aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus. Assim como o contrário também é verdade. Quando a gente observa o comportamento pecaminoso das nossas crianças ou a desobediência, ali é a demonstração da atuação do pecado na vida delas, ok? E por que eu estou dizendo isso? Porque uma vez que a criança nasce pecadora, todos nós nascemos pecadores, é natural agir, pensar, falar de forma que não agrada a Deus. E aí nós ensinamos os princípios bíblicos e trabalhamos para que a criança mude o comportamento. Mas existe algo que a gente precisa lembrar quando a gente lida com as crianças, que aplica também a adultos, né? Somente a criança salva, ou somente o salvo, é capaz de ter o coração transformado por Deus. Porque para isso precisa da ajuda do Espírito Santo. Eu vou explicar um pouquinho, né, para vocês. Nós ensinamos num retiro, acho que há 2 retiros atrás, se eu não estou enganado, se a memória está ajudando, nós ensinamos as crianças sobre o fruto do Espírito. Né? Então, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E aí, quando eu vou ensinar as crianças sobre domínio próprio, né? Quando eu vou dizer para as crianças que elas precisam ter domínio próprio ao querer ficar mais em telas e jogos do que fazer o devocional, ou quando eu vou ensinar a criança que ela precisa ter domínio próprio a respeito da comida, ou a respeito de qualquer outra coisa. Então, eu preciso entender que o não salvo, ele não tem o Espírito Santo habitando nele. Portanto, eu estou falando do fruto do Espírito. Quem é o domínio próprio lá em casa quando se trata de ficar na tela? É o papai e a mamãe. Eu sou o domínio próprio. Se está de mais ou se está de menos, eu sou o domínio próprio. Isso não quer dizer que a criança não seja responsável, ou dependendo da idade, ela não consiga entender o princípio bíblico e desejar trocar uma coisa pela outra. Mas eu ainda estou falando do comportamento, estou lidando com o comportamento da criança. E isso é importante a gente entender, porque como professores e como pais, discipuladores, nós não podemos ficar frustrados durante esse período.
Né? Existem crianças que vão ter comportamentos mudados, né? Quando entendem ali o princípio bíblico, quando recebem o princípio bíblico, de forma mais rápida. Outros vão demorar um pouquinho mais e vão ser mais disciplinados, né? De acordo com a personalidade de cada criança. Porém, nós não devemos esquecer que é responsabilidade dos pais. É o nosso papel dado por Deus, e que o nosso empenho e a nossa dedicação em cumprir e obedecer aquilo que Deus diz a respeito do ensino, da disciplina dos nossos filhos, que é o fator que facilita ou dificulta o ensino e a disciplina da criança. E aí eu coloquei para vocês aí, Deuteronômio capítulo 6, né, que é aquele texto que nós conhecemos bem quando fala a respeito de ensinar as crianças, né? Ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Falando para os adultos. Aí ele dá uma instrução para os pais, né, para os discipuladores, professores, podemos aplicar aí. Mas o papel principal, a gente não pode esquecer. Nós recebemos de Deus, como pais, a responsabilidade de ensinas com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos seus braços e prenda-as na testa. Escreva-as no batente das portas de sua casa e seus portões. E aí eu trouxe outra versão aí para vocês. Eu trouxe outro texto, Deuteronômio 11, que fala a mesma coisa, né? Deus repete a instrução. Ensinas a vossos filhos, falando delas, assentado em vossa casa e andando, tá aí agora, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção quando cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno, e a maldição se não cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas os desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E Provérbios 22, 6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Deuteronômio, capítulo 11, Deus fala a respeito da bênção e da maldição. Quando nós obedecemos a bênção, quando nós desobedecemos ou nos desviamos, a maldição. O que Deus está dizendo com isso? Que nós vamos experimentar qualidade de vida ao obedecermos a Deus, mas nós também vamos experimentar uma má qualidade de vida, lidar com circunstâncias e lidar com dificuldades que o pecado traz para nós, quando nós decidimos andar diferente daquilo que Deus colocou para a gente. Por isso que eu disse, né, para vocês, que nós como igreja precisamos estar envolvidos, e os pais precisam de forma diligente estar envolvidos e empenhados no ensino das nossas crianças. Porque quando eu ajudo elas a entenderem os princípios bíblicos, eu estou dando a elas a oportunidade de ter qualidade de vida ao obedecer os princípios bíblicos. Mas quando eu não faço ou negligencio, eu estou dificultando, e eu não estou dizendo que eu estou impedindo, porque eu não sou Deus, ok? Mas eu dificulto muito as nossas crianças a experimentarem a boa qualidade de vida que Deus garante para aqueles que obedecem os princípios bíblicos. O temor a Deus, ele deve envolver, motivar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque aqueles que temem a Deus, amam a Deus. Muitos versículos na palavra de Deus
deixam claro que o temor a Deus e o amor a Deus, eles estão relacionados intimamente. Não podemos amar e adorar o verdadeiro Deus se estivermos amando e adorando um Deus a quem eu e você não tememos e não reverenciamos. Assim como eu disse que o temor e a reverência não podem ser separados, ou Deus não vê isso de forma separada, da mesma forma, Deus não vê o temor a Ele e o amor a Ele de forma separada. Não tem como eu dizer que eu temo a Deus e não o amo, assim como não tem como eu dizer que eu amo a Deus e não o temo. Deuteronômio capítulo 10 está aí projetado. O versículo 12, ele diz que o Senhor Deus requer de nós que nós temamos a Ele e amemos a Ele. E o capítulo 6 de Deuteronômio, o versículo 2 ali até o versículo 5, que é anterior àquilo que a gente leu, nos mostra que nós devemos temer e amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com toda a nossa força. Temer a Deus, reverenciar a Deus, envolve amar a Deus. E amar a Deus envolve temer e reverenciar a Deus. Deus não enxerga isso de forma separada. Deuteronômio diz assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos e o ames e o sirvas. Deuteronômio capítulo 6, versículo do 1 até o 7, a gente já leu a mesma coisa. Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra e que passas a possuir hoje, para que temas ao Senhor, e mais para frente ele repete: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. Hoje, infelizmente, muitas pessoas dizem que você não pode amar alguém que você teme. É comum hoje a gente ouvir e ver em várias literaturas, pessoas que são contrárias à palavra de Deus, que escrevem e falam sobre criação de filhos e que contrapõem o temor dos pais e o temor aos pais. As pessoas hoje, ao ensinar sobre a disciplina da criança ou sobre a instrução da criança, eles geralmente alertam os pais que não usem nenhuma forma de punição ou de disciplina que encoraje temor. Sugerem que qualquer tipo de medo que a criança possa ter dos pais pode prejudicá-la tanto emocional quanto psicologicamente, prejudicando também o seu relacionamento com os pais. Infelizmente, hoje nós lidamos com esse tipo de pensamento demoníaco e satânico. Esse tipo de pensamento contrário a Deus, esse tipo de pensamento contrário à palavra de Deus e que se opõe às Escrituras, são hoje divulgados, às vezes até dentro das igrejas. A Bíblia nos ensina que a instrução e a disciplina bíblica são uma expressão de amor. E também nos ensina que os pais que deixam de fazer estão expressando ódio para com os seus filhos. Muito contrário do que é ensinado, do que é propagado aí fora. Provérbios, capítulo 13, versículo 24 diz: o que retém a vara, aborrece ou odeia o seu filho. Mas o que ama, cedo disciplina. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Assim também é a instrução e a disciplina de Deus para conosco. É a expressão do seu amor por nós. A instrução e a disciplina de Deus aos pais, quando aplicada, a instrução e a disciplina de Deus e a instrução e a disciplina dos pais, quando aplicada de forma bíblica,
né, e aí serve para nós, porque Deus vai sempre aplicar de forma bíblica, ok? Tem o objetivo de produzir o temor e a reverência. Um temor que é inteiramente compatível com o verdadeiro amor bíblico, e não o contrário. Temer e amar são duas qualidades que não se separam, não podem ser separadas. Hebreus capítulo 12, versículo 6 aí o versículo 11, diz assim, ó: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E no versículo 12 ele diz o propósito dessa disciplina, o propósito dessa instrução, o propósito dessa correção. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Trazendo para nós, né, não é motivo de alegria nem para a criança que está sendo corrigida, exortada, disciplinada, e nem para os pais, né? Não tenho alegria em corrigir, tá bom? Eu tenho alegria em estar obedecendo a Deus, mantendo a correção, mas não em disciplinar o filho, muitas vezes. Motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Um dos objetivos é produzir temor a Deus, é produzir reverência. Um outro ponto que eu queria trazer para vocês é que o temor a Deus, ele deve envolver ou deve motivar agora também as nossas palavras e as nossas ações. Ou seja, aqueles que temem a Deus obedecem e servem a Deus. Aqueles que temem a Deus, eles não só buscam obedecer, mas também dão as suas vidas em serviço a Deus. Outra verdade nas Escrituras é o fato de que o temor a Deus, ou o temor reverente que nós vimos na semana passada, envolve a obediência e envolve o serviço diligente. Muitos versículos na Bíblia, né, muitos versículos na palavra de Deus nos mostram que o temor a Deus é seguido de obediência. Aqueles que temem a Deus obedecem e servem, né? O significado, ou o que significa que o temor a Deus, né, o temor bíblico, ele nos leva a atitudes, ele nos leva à prática, aquilo que eu disse, né, lá na semana passada, aquilo que é visível, aquilo que é externo. O temor a Deus, a reverência a Deus, ela começa com o nosso coração reverente e temendo a Deus, mas o temor e a reverência a Deus bíblico, ele deve e ele sempre vai redundar em atitude, em modo de vida, em maneira de viver, em maneira de se apresentar a Deus, em serviço e em obediência. Deuteronômio 10, de novo, está aí para vocês. Senão que temas o Senhor, que andes em todos os seus caminhos, que o ames e sirva ao Senhor. O temor a Deus deve nos levar a obedecer a Deus, a querer andar com Deus e deve nos levar a servir a Deus. Salmo 28, 11. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. 1 Samuel 12, 24. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente, de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas são as coisas que ele fez. Então, Deus não vê o temor reverente, ou a reverência, ou o temor a ele, separado de uma atitude de temor e reverência a ele. Aqueles que temem a Deus, obedecem a ele, guardam os seus mandamentos, moldam suas vidas de acordo com a palavra de Deus, têm prazer, têm alegria em obedecer e servir, com todo o teu coração e com toda a tua alma, Deuteronômio 10. Elas não servem a Deus, as pessoas que temem a Deus, ou que entendem o temor e a reverência a Deus, não servem a Deus, ou não andam nos caminhos com Deus por obrigação,
mas porque querem, porque entendem que precisam de Deus, consideram um privilégio poder andar, poder servir e obedecer a Deus. Esse é o verdadeiro temor a Deus, o temor bíblico. O marido que teme a Deus tem prazer em amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. A esposa que teme a Deus tem prazer em ser auxiliadora do marido. Ela tem prazer em edificar o seu lar. Ela sente alegria e privilégio por fazer aquilo que Deus quer que ela faça. Os pais que temem a Deus se alegram em ter o cuidado de não provocar a ira aos seus filhos. E têm a alegria da responsabilidade que receberam de Deus de levar os seus filhos ao Evangelho, de ensinar e disciplinar na palavra de Deus. Os pais que temem a Deus sentem prazer e aceitam com alegria a responsabilidade de ensinar seus filhos na palavra de Deus, pelas palavras e também pelo exemplo. Por isso, eu disse lá no começo, respondendo aquelas 2 perguntinhas da semana passada, que quando nós ensinamos o temor a Deus e a reverência, e vamos ensinar isso para as nossas crianças, lidando com exemplos, com comportamentos, com práticas que vão demonstrar a reverência e o temor a Deus, nós precisamos entender, como pais, discipuladores e professores, o que é o temor a Deus e a reverência bíblica. De que o temor e a reverência bíblica envolvem ensinar os nossos filhos a prática da palavra de Deus, ensinar a obediência, ensinar a servir, ensinar a colocar as suas vidas a serviço do Senhor. E aí nós temos vários exemplos, a respeito disso. Quando as crianças foram ensinadas lá sobre reverência no culto a Deus, a Gabi, ela apresentou para as crianças uma ordem ali, no ensino delas. Então começou como o que é reverência. Deus é a pessoa mais importante, porque Ele é o nosso Criador, o nosso Salvador. Depois respondeu para eles o que é o culto a Deus, lembrando que Deus está presente no nosso culto público. O que você, em momentos importantes, faz, levando as nossas crianças a entender que momentos importantes são momentos que requerem determinados comportamentos, determinadas atitudes de reverência. E como podemos usar o nosso corpo para adorar a Deus. E aí a gente usa a parte lúdica com eles. Então, como eu posso usar a minha boca para adorar a Deus? Como eu posso usar o meu ouvido para adorar a Deus? Como eu posso usar as mãos, os pés para adorar a Deus? No momento de louvor, no momento de oração, na pregação, no estudo da palavra, no estudo da Bíblia. Com o propósito de ensinar as crianças como devemos nos comportar no culto a Deus. Como é a atitude que deve ser colocada diante de Deus quando nós estamos cultuando a Deus. Quais são as atitudes que devemos ter, Foram dados alguns exemplos e as crianças também deram alguns exemplos. Então nós aprendemos, pessoal, que o temor a Deus, não está aí, que o temor a Deus, ele está ligado à reverência. E o nosso temor, ele determina a nossa reverência, assim como a nossa reverência demonstra o quanto a gente teme a Deus. A nossa igreja, ela já é uma igreja biblicamente madura, pela graça e pela bondade do nosso Deus, não mérito nosso, não mérito da nossa igreja, mas a gente está crescendo como igreja, amadurecendo em Cristo. Alguns ensinos que costumam aí causar divisões muitas vezes em igrejas, costumam separar aí pessoas, e separar igrejas. Pela graça de Deus nós já passamos por eles, e entendemos biblicamente aquilo que a gente deve fazer, assuntos como divórcio, recasamento e tantos namoro, casamento com descrente, a gente já passou, por muitas desses ensinos e pela graça de Deus, nós fomos crescendo e se tornando maduros em Cristo. Observando algumas práticas e alguns exemplos de como nós devemos demonstrar reverência, o quanto nós amamos e tememos a Deus, eu percebo o quanto eu também já pequei em muitas coisas em relação a atitudes reverentes e temor a Deus. E o quanto eu não fui reverente
em determinadas atitudes, em determinadas práticas. Eu me esqueci naquele momento, pelo menos, né, do temor a Deus, eu me esqueci naquele momento, pelo menos, da reverência, tá bom? Daquilo que era devido a Deus. Então, eu trouxe alguns exemplos para nós, como igreja madura que nós somos, tá bom? Do que eu observei e daquilo que nós pegamos, né, das crianças. E aí eu separei e tirei algumas coisas, né, como, por exemplo, né, não colocar o pé na parede. Eu acho que nenhum adulto aqui eu vi colocar o pé na parede, então eu posso pular isso, ok? Já crescemos, né? Mas nós temos outras coisas que nós precisamos refletir a respeito delas. Então, uma delas, né, que envolve vários exemplos que foram dados e vários exemplos que nós vemos no nosso dia a dia como igreja, um deles é a pontualidade. E aí eu fiz algumas perguntas para mim mesmo e queria fazer essas perguntas para vocês. Como eu estou atento ao horário do culto a Deus? Há em mim a preocupação de estar no horário e o compromisso, o desejo de estar bem no culto ao Senhor? Nos grupos céus, na reunião dos homens, na reunião das mulheres, na DNA, nos multirões ou em qualquer outra proclamação da igreja? E aí eu vou explicar para vocês, né? Existe alguma preocupação em mim em estar atento ao horário das programações que são feitas para que eu possa estar lá junto com a igreja adorando a Deus? Normalmente eu já me peguei preocupado com a hora de ir embora, mas e a hora de chegar? Eu me peguei preocupado e olhando no relógio porque eu vi que o pastor ainda está no primeiro ponto da mensagem dele e já está perto da hora de ir embora. E aí você fica se perguntando no meio da mensagem o que ele vai fazer daqui para frente, né? E o pastor tem que fazer, porque eu estou preocupado com o horário e estou atento ao horário de ir. E isso acontece muito com as crianças, né? Perguntando para a professora: tia, já acabou? Tia, já acabou, acaba quando acabar, ok? Né? Mas é uma preocupação que demonstra a minha reverência, o meu compromisso para com Deus. Estar bem para estar no culto ao Senhor ou em qualquer outra programação. Eu me lembrei lá atrás, né? Minha mãe pegou no meu pé com algumas coisas e isso foi muito bom. Mas eu tinha que me preocupar no sábado à noite com o que eu ia fazer do meu sábado à noite. Porque no domingo de manhã, se eu dormisse, eu ia conversar com a tia Zezé. Que na época não era a tia Zezé, era a mãe Zezé, que é muito diferente, ok? Mas existia uma preocupação na preparação para estar lá. Eu tinha que me preocupar com a hora de dormir para estar na escola bíblica dominical no dia seguinte. E isso demonstra uma atitude reverente ou não? É uma pergunta que nós fizemos para as crianças. Isso demonstra uma preocupação em estar bem e estar disposto para prestar atenção no culto, seja o tempo que for necessário para que o pastor entregue aquilo que ele preparou da palavra de Deus para mim? Ou chega na metade, eu já estou tão cansado que eu não consigo mais prestar atenção? Isso também faz parte da pontualidade. Nós falamos também com eles, né, sobre programar-se para chegar antes. E aí eu coloquei aqui 5, 10 minutos antes do início, para a gente escolher o lugar, para a gente encher a garrafinha, para a gente ir no banheiro, cumprimentar os irmãos. Eu já nem sei mais se 5 ou 10 minutos é o suficiente para tudo isso que eu coloquei aqui. Mas é para a gente avaliar. Quanto tempo eu preciso para essas atividades? Quanto tempo eu preciso para poder chegar antes com tempo suficiente para eu fazer aquilo que Deus quer que eu faça? Estar em seu lugar quando o dirigente iniciar o culto e esperar o dirigente chamar, ou ter que começar a orar para que eu perceba que começou? Nossa, eu coloquei orar com H aí. Para que eu perceba que começou, né? Eu achei muito bom, né, a atitude. Eu não sei de onde veio, né? Veio de Deus a ideia, mas quem começou, né, de a gente começar 10 minutos antes um momento de leitura, de reverência, de oração. Talvez tenha sido o próprio pastor, mas eu achei muito bom isso, porque nos coloca já no momento do culto a Deus, 10 minutos antes.
né? Nós já tivemos aqui em outras situações, né, o dirigente tentando chamar as pessoas para a gente começar o culto, o dirigente vendo que as pessoas ainda estão cumprimentando, e ele muito mais bonzinho do que eu sou, sempre, né? Vocês são muito mais bonzinhos do que eu sou, chegar aqui às 10 e dizer, pessoal, daqui 5 minutos nós começamos nosso culto, mais 5, já são 10, mas ele é muito bonzinho e dá mais 5 para a gente. Então nós precisamos nos preocupar com isso. Participação. Como eu participo do culto a Deus? Há o compromisso, o desejo em mim de participar ativamente do culto, prestando minha reverente adoração a Ele? Saber que não devemos ficar saindo, ou saber que eu não devo ficar atrapalhando o momento em que as pessoas estão orando, né? A gente foi dando vários exemplos para as crianças, mas que muitas vezes eu sou pego fazendo o mesmo, ou fazendo isso, né? A oração, eu estou lá, né, na mensagem, já esperando a hora de levantar, e aí o pastor começa a orar, é a deixa para levantar. Não, não é a deixa para orar. Quando o pastor termina a mensagem e vai orar, não é a deixa para levantar, mas é a deixa para eu também participar do momento de oração. Eu não estou dizendo que a gente não precise, às vezes não seja necessário levantar para pegar um pouco mais de água, ou levantar para ir no banheiro, tá bom? Nada disso, eu não estou supervisionando a vida de ninguém, eu estou dizendo para mim mesmo, como eu tenho participado, como a minha participação no culto tem sido ativa. A gente pega muito com as crianças, né? Ficar com os olhos abertos enquanto está orando, né? Você não precisa fiscalizar a oração do amiguinho, né? Fiscaliza a sua, fecha o olho e ora. Mas quantas vezes nós somos pegos na mesma coisa? Atitudes que não demonstram a reverência ao Santo Deus. Não demonstram que eu estou participando ativamente do culto a Deus. E não tem diferença, tá bom? Eu não estou julgando as nossas atitudes, né? Às vezes eu preciso mesmo pegar água, né? A garganta já não está mais aguentando. Tá, mas eu vou me distrair do culto a Deus. Que é a mesma distração de quando eu deixo o meu pensamento me levar para outro lugar. Não tem diferença. Então, às vezes a gente olha, mas o fulano levantou. Não, não é o fulano levantou. Eu também levei o meu pensamento lá para outro lugar que não foi o bebedouro, que foi tanta distração quanto. Naquele momento, eu me distraí daquilo que Deus está querendo dizer para mim. Cuidado reverente, né? Um outro ponto aí de atenção para mim. Como tenho dedicado, né? Como eu tenho tido cuidado reverente com os recursos dados por Deus e que devem ser apresentados a Ele de volta com temor e reverência para a glória dEle. Saber que eu devo me envolver no serviço a Deus, nos ministérios da igreja local e no cuidado com os recursos dados por Deus com dedicação. Nós usamos sempre o exemplo do mutirão, que eu acho que é o maior evento assim, né, de serviço aos recursos que Deus tem nos dado. Mas temos outros também, tá bom? Mas como eu tenho me dedicado a esses ministérios? Como eu tenho me dedicado ao cuidado reverente com aquilo que Deus tem nos dado para apresentar em culto a Ele de volta? Aí com as crianças, né, colocar lixo no lixo, guardar copos, e está chegando o retiro, né, Luke? Olha lá. Colocar lixo no lixo, guardar copo, jogar o copinho seu no lixo, né? Sobra de lanche, não deixar a casca de banana na mesa do refeitório do Lar Belém. Ou seja, tudo isso são exemplos de como eu, muitas vezes, esqueço da reverência e o temor a Deus, aquilo que Ele tem me dado. Para as crianças, né, não correr no prédio, não colocar pé em cima da cadeira, ou pé na parede, chutar pedra no estacionamento, né, ou objetos, falar alto. Mas quantas e quantas vezes eu me vejo esquecendo daquilo que é uma atitude reverente, o temor a Deus, diante de um Deus soberano, criador dos céus e da terra, e que merece todo o meu louvor, a adoração, o meu temor, a minha reverência.
O temor a Deus, ele deve nos motivar, ou ele nos motiva a confiar, a esperar em Deus, a obedecer, a servir, a amá-lo, admirá-lo, adorá-lo, louvá-lo e tantas outras coisas que nós vemos na Bíblia, que são atitudes práticas de como eu demonstro o temor e a reverência a Deus. O temor a Deus também nos leva a depender de Deus, confiando nele, nos leva a nos submeter e nos render à autoridade da palavra de Deus, nos leva a glorificar o soberano Deus e o Criador de todas as coisas. Mas quantas vezes nós deixamos o temor de lado e trocamos a reverência pela irreverência no nosso coração? E eu falo por mim. Uma ilustração, né, que eu peguei de um autor que fala, né, a respeito da reverência. Ele diz assim, ó, eu vou ler o que ele escreveu, tá bom? Suponha que o sol, cujo brilho, mesmo à distância, não pode ser contemplado sem contrair o rosto, fosse um corpo animado e inteligente, que deixasse seu lugar nos céus para se aproximar de você com o propósito de lhe fazer bem. Conforme ele fosse se aproximando, sua evidente magnitude aumentaria. Ele ocuparia uma porção cada vez maior dos céus, até que finalmente todos os outros objetos se perderiam, e você mesmo seria tomado por uma torrente de luz insuportável, ofuscante e irresistível. Em uma circunstância dessa, você não sentiria algo parecido com uma forte reverência e algo parecido com um temor? Quais são, ou quais deveriam ser, então, os sentimentos de um verme que não passa de pó pecaminoso, quando o Pai das luzes, o eterno Sol do universo, que habita no alto e santo lugar, inclina-se do seu maravilhoso trono para visitá-lo, para sorrir para você, para perdoá-lo, ou ainda deixa o seu trono santo para dar a vida em seu favor e para tomar posse de seu coração para nele habitar. Estima-se, né? A gente vai pesquisar que nós temos entre, e aí a estimativa é boa, né? É de pouquinho a poucão, aí não erra nunca, né? Entre 200 bilhões e 2 trilhões de galáxias no universo, observável, pelo menos o que já conseguiu observar, né? Alguns estudos aí, mais recentes, baixaram isso para centenas de bilhões de galáxias, e cada galáxia com centenas e bilhões de estrelas. Eu tenho uma dificuldade tremenda com o nome das pessoas, né? Eu brinco às vezes com as crianças lá em cima, né, trocando o nome deles, mas na verdade muitas vezes não é brincadeira, na verdade é porque eu não lembro mesmo, né? Lembrar do nome das pessoas é algo problemático para mim, mas para Deus não. Ele sabe o nome de cada galáxia e de todas as centenas de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. Isaías 40, versículo 26, é esse que eu coloquei aí? Não, eu pulei, né? Eu troquei tudo, eu não coloquei. Isaías 40, versículo 26 diz assim, ó, levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e poder, nenhuma só vem a faltar. E Salmo 147:4 diz, ele determina o número das estrelas e chama cada uma pelo nome. E Jeremias, esse eu coloquei, está aí, Jeremias 10, o versículo 6 e o versículo 7 diz assim, ó, não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti.
mesmo o menor ou mais breve dos devocionais que nós fizermos, a respeito do caráter e da natureza do nosso Deus, conforme está escrito na Bíblia, deve nos levar a clamar como Jeremias: não existe ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Quem não temeria a ti, ó Rei das Nações? Porque esse temor, essa reverência é devido a ti. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, nós somos muito gratos ao Senhor pelo teu amor, pela tua bondade, a tua misericórdia, o teu perdão, por tudo que o Senhor é, ó Deus, o grande eu sou, o Criador de todas as coisas, Deus soberano sobre todas as coisas, aquele que, como Isaías escreveu, que conhece, ó Deus, cada estrela, porque criou cada uma delas e chama cada uma delas, independente da quantidade, pelo nome. Aquele que conhece quantos grãos de areia há na terra, aquele que conhece, ó Deus, a palmo, quanto há de água na tua criação, aquele que conhece a medida de cada coisa, o peso de cada coisa. Tu és, Senhor, o soberano Deus, e nós estamos muito longe de entender quem realmente o Senhor é e tudo que o Senhor é. Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque ainda assim o Senhor nos amou, o Senhor deu a vida, o Senhor Jesus deu a vida por nós na cruz, nos deu, ó Pai, uma oportunidade de poder ser perdoado e poder ter uma vida com o Senhor. Mas eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude a, como igreja, ó Deus, a crescer e a lembrar, ó Deus, em tudo que nós fizermos, seja no nosso culto público ao Senhor, nas nossas atividades junto, ou seja, naquilo que nós fizermos com a nossa vida lá fora, que nós lembremos sempre do temor ao Senhor, da reverência ao Senhor, daquilo que é temer e amar ao Senhor de verdade, daquilo que é temer e amar ao Senhor como a tua palavra, o Senhor diz. Que a gente possa entender que o nosso temor e a nossa reverência ao Senhor deve resultar em serviço ao Senhor, em busca em obedecer a tua palavra. Nos ajude, ó Deus, a ensinar, ó Pai, os nossos filhos no temor do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a crescer no nosso coração no temor ao Senhor, a desenvolvermos juntos, ó Deus, atitudes que reverenciam o Senhor, atitudes que demonstram o quanto a gente está dedicado e interessado, ó Deus, em estar na tua presença, em prestar atenção naquilo que o Senhor tem para nós, em ofertar ao Senhor a nossa vida, em colocar diante do Senhor a nossa vida, para que o Senhor cuide e controle as nossas vidas, ó Deus. Pai, nós te louvamos por esse tempo, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Nosso intervalo.